Muita gente conhece o livro de Provérbios, né? Mas e se eu dissesse que um dos capítulos dele guarda não só conselhos, mas a planta secreta do universo? É isso mesmo. Hoje a gente vai mergulhar em Provérbios 8, um poema super antigo que, para algumas tradições místicas, é a chave arquitetônica da criação. Vamos desvendar esse mistério juntos? E o capítulo já começa com tudo, de um jeito bem dramático. Aqui, a sabedoria não é só uma ideia, uma coisa abstrata. Não, ela é uma pessoa, uma figura poderosa, quase uma profetisa, sabe? E ela não fala baixinho, em segredo. Pelo contrário, ela levanta a voz em público para todo mundo ouvir. Olha, é muito importante entender isso aqui. Esse capítulo não é só um monte de ditado jogado. É um monólogo, uma fala dramática da própria sabedoria. E o lugar onde ela decide falar já diz tudo sobre a mensagem dela. Não é um segredinho para poucos, não. É um chamado para todo mundo. E a localização é tudo. Pensa só, a sabedoria não está escondida num templo ou num livro trancado a 7 chaves. De jeito nenhum. Ela vai para os pontos centrais da vida antiga, os lugares mais altos, as encruzilhadas onde as pessoas decidem seus caminhos e nos portões da cidade, que era o coração de tudo. A mensagem é clara, não tem como não entender. É para todo mundo. Ok, se a sabedoria está clamando assim para todo mundo ouvir, o que ela tem para oferecer? Por que alguém pararia para escutar? Bom, o texto deixa bem claro que o que está em jogo vale mais do que qualquer tesouro material que a gente possa imaginar. Essa comparação é radical. Para a época, então, nem se fala. Ouro, prata, rubis era o máximo da riqueza. E o texto não diz que a sabedoria é tão boa quanto essas coisas. Diz que ela é melhor. É uma inversão total de valores, colocando o entendimento bem acima de juntar bens materiais. E os benefícios que ela promete são bem concretos, viu? Não é só uma iluminação abstrata, uma coisa filosófica. A sabedoria oferece as ferramentas para uma liderança justa, para ter honra, prosperidade e mais, a própria vida e o favor de Deus. É praticamente a fórmula para uma vida com sucesso e propósito. E é aqui que a nossa conversa fica mais profunda, mais misteriosa. O poema muda de tom. Deixa de ser um chamado para a humanidade e vira uma revelação sobre o cosmos. A sabedoria começa a contar o que ela fazia antes mesmo do mundo existir. Essa linha do tempo tenta mostrar o quão antiga a sabedoria é, uma idade que a gente nem consegue entender direito. Antes de existir o oceano, antes de ter montanha, antes do primeiro grão de poeira que formou a Terra, ela já existia. Ela não foi criada junto com o mundo, ela veio antes da criação. Aí, a gente chega no versículo que muda tudo. A sabedoria se revela. Ela não era só uma espectadora, ela era a arquiteta ao lado do Criador. A palavra original em hebraico, Amon, é super rica em significado. Quer dizer algo como mestre de obras, artesão, e é essa palavrinha que abre a porta para uma interpretação totalmente cósmica. Essa frase levanta uma pergunta gigantesca, uma pergunta que ecoa há séculos nas tradições esotéricas. Peraí, se a sabedoria foi arquiteta, qual era a planta? O que exatamente ela ajudou a construir? E para os místicos, a resposta é tudo. O próprio tecido da realidade. E olha só, para tradições místicas que estudam a fundo a criação, como a Cabala e a maçonaria, esse versículo não é só poesia, não. Eles leem isso como uma descrição literal da planta do universo, quase um manual de instruções de como o cosmos foi projetado e construído. Na Cabala, por exemplo, essa sabedoria de provérbios é Chokmah. É a segunda das 10 Sefirot, que são como emanações divinas. E não é só uma virtude, não. É o primeiro flash de pensamento divino, sabe? A energia criativa pura que dá o start em tudo que existe. É a ideia antes de virar matéria. Já na maçonaria, a ideia central é a do grande arquiteto do universo, o GADU. É um princípio que organiza tudo. Ele não cria as coisas ao acaso. Ele cria seguindo um plano, usando a sabedoria e a geometria como se fossem suas ferramentas divinas para desenhar a realidade. Então, para resumir, a gente tem duas visões que se completam. A Cabala enxerga a sabedoria como a própria força que ajuda a criar. A maçonaria já a vê como o plano divino, a ferramenta que o grande arquiteto usa. São, no fundo, dois lados da mesma moeda simbólica. É a dança entre o projeto e quem projeta. E não é coincidência que a gente esteja falando do capítulo 8,
No pensamento esotérico, os números têm um significado profundo. E o número 8, especialmente ele, tem tudo a ver com os temas de arquitetura divina e equilíbrio que a gente está vendo aqui. Se a gente olhar para o número 8 deitado, ele é o símbolo do infinito, do equilíbrio, de um fluxo que não para. Isso tem tudo a ver com a ideia de justiça que aparece no capítulo. Esotericamente, o 8 é a ponte entre o mundo material e o espiritual. E olha que interessante, no rito escocês da maçonaria, o 8º grau é justamente o intendente dos edifícios, alguém que supervisiona uma construção, uma ligação direta com a sabedoria como arquiteta do universo. Ok, vamos juntar as peças do quebra-cabeça. A sabedoria do texto é Chokmah, para a Cabala, e é o plano ou projeto para a maçonaria. O arquiteto é o Logos Criador, ou Geada-U. O número 8 significa transcendência e justiça. E as portas, onde a sabedoria fica esperando, viram portais para o conhecimento, para a iniciação. Beleza, mas e o que a gente faz com todo esse simbolismo gigante, cósmico? A interpretação esotérica traz essa arquitetura do universo para dentro da gente, para uma escala pessoal. A grande lição é que cada pessoa precisa se tornar arquiteta de si mesma. E essa lição prática é como a criação do universo, em 2 etapas. Primeiro, o plano. Você cria na sua mente o projeto da sua vida, guiado por esses princípios divinos, pela sabedoria. E segundo, o trabalho. Você coloca esse plano em prática no mundo real, com ação, buscando ser melhor, com disciplina. E essa é a ideia principal. Para quem segue essa linha de pensamento, o texto não é só para a gente ler e achar bonito. É um guia prático, um manual de instruções para a construção mais importante que existe, a construção do nosso templo interior, que somos nós mesmos. E esse versículo final reforça a ideia de que essa construção é um trabalho de todo dia. Não é algo que você faz uma vez e pronto. É uma busca constante, é estar sempre de olho nos portais do conhecimento. É a imagem daquele aprendiz, sabe? Esperando com paciência, mas sempre ativo, querendo entender mais. Então, para a gente fechar, fica uma provocação. E se essa visão mística estiver certa? E se o universo não for só um caos, um acidente? E se ele for, na verdade, um templo gigante, magnificamente projetado, com leis, com harmonia, e com um propósito que a gente pode aprender a decifrar? Essa é a grande promessa que está escondida em Provérbios 8.